Olá, seja bem-vindo ao Resumo Cast. Eu sou o Gustavo Carriconde. Nós estamos no ar desde 2016 com livros para empreendedores semanalmente e agora aqui no YouTube. E o convidado de hoje do Resumo Cast é o livro Brand Canvas, do Felipe Moraes. Agora eu vou fazer um unboxing do livro de hoje. Tá aqui então, Brand Canvas, a metodologia usada para mapear a sua marca, criando um propósito de um forte posicionamento para você sair na frente nesse competitivo mercado da editora DVS. Aqui está a primeira orelha. Vamos ver o sumário do livro. Temos aqui, então, FM Consultoria, posicionamento de marca, processo de construção de marcas fortes, um pouco de branding. Vamos falar sobre isso. Canvas para negócios, o que é o Brand Canvas, obviamente. Por que usar metodologia 5Ps de branding, como fazer imersão na empresa, como pesquisar perfis de públicos, criando personas, inicie o seu Brand Canvas, cave seu próprio negócio, seu propósito, palavra mágica, cultura empresarial, diferenciais de produto, palavra-chave, história, missão, valor, visão, valores, proposta de valor, mensagem principal, atributos emocionais, atributos racionais, DNA de marca, como criar sua brand persona, arquétipos de marca, pesquisa de arquétipos, tom de voz, como a criação usa isso, ok, mas como é o passo a passo, marcas são, falam e fazem, e a conclusão. Então, está aqui o sumário do livro. O livro com o Canvas, que nós já vamos ver daqui a pouquinho. E aqui está o Felipe, autor do livro. Tudo bem, Felipe? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite. É sempre um prazer aí falar um pouco de marketing. Legal. Então, vamos começar já falando qual é a ideia central do teu livro. Qual a ideia? A ideia central principal. Ela surgiu assim, eu tenho um outro livro de uma metodologia que a gente tem usado bastante na empresa, né, na minha consultoria, que chama 5Ps de Brand, que é uma metodologia que a gente desenvolveu lá. E é uma metodologia assim, muito densa, então a gente tem 3, 4, 5 meses de pesquisa. E eu, como professor, também, como profissional de planejamento, eu gosto muito de embasar as coisas. Então, você vai pegar planejamento, tem 300, 400 slides. E o ano passado eu fiz um projeto de branding para uma empresa e deu quase 500 slides, 490, alguma coisa assim. E quando eu fui passar isso para o time de criação, o time de criação virou para mim e falou: Felipe, pelo amor de Deus, quando eu for montar um post no Instagram, quando eu vou fazer um e-mail marketing, quando eu for fazer um banner no site, eu vou ter que ler 490 slides, não tem como. Você tem que dar uma forma de resumir. E aí eu fui para casa com isso, cheguei em casa, poxa, preciso mesmo resumir e tal. E eu olhei na escrivaninha, assim, na mini biblioteca que a gente tem em casa, tava lá o livro do Business Model Canvas. E na hora veio o estalo, eu falei, é aqui. Eu preciso montar uma metodologia de um slide e que eu consiga resumir tudo. Em um slide que é o Canvas. Slide. Por quê? Porque eu pego esse slide, imprimo e coloco na frente da dupla de criação, e aí eles têm um slide para ver que tá ali na frente. E aí, isso foi uma quinta-feira, cheguei no escritório na sexta-feira. Sexta-feira só ia eu, né? Porque tava ainda no pré-pandemia, né? Esse ano passado, então a pandemia não tinha acabado. Na sexta-feira só eu gosto muito de trabalhar em casa, de trabalhar no escritório, não gosto tanto de trabalhar em casa. E eu fui, não tinha reunião, falei, quer saber, eu vou ficar montando. E eu comecei a pesquisar, ler, até que eu cheguei nesse desenho que vocês estão vendo. Falei, legal, então aqui eu consigo resumir tudo que é tudo do planejamento nisso. Então, tudo do planejamento do branding, né? Tudo do branding. Então eu consegui resumir 490 slides em um, que é o mais importante para a criação. Porque ele tinha análise de concorrência e tal, ok. Aí eles podiam olhar de vez em quando, mas... Até porque a gente tinha uma metodologia lá que a gente olhava a concorrência pelo menos a cada 15 dias, a gente parava uma hora e olhava os 10 concorrentes principais, como é que estava no Instagram, o site e tudo mais. Então eles já tinham isso. E aí, chegou segunda-feira de manhã, o pessoal chegou, eu fiz isso aí, imprimi e coloquei na mesa deles. E aí quando eles olharam, eu falei, o que é isso? Eu falei assim, expliquei. Nossa, eles amaram. E aí eu tava fazendo um outro projeto também para uma outra empresa, eu falei, vou fazer isso com essa outra empresa. Peguei e fiz. E era junto com uma agência. Quando a agência viu, a diretora de criação me ligou e falou, Felipe, pelo amor de Deus, que maravilhoso isso, que agora a gente vai saber e tal. E aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, acho que isso deu certo, é uma metodologia,
Acho que dá pra gente explorar isso aqui um pouco mais, sei lá, criar um e-book, né? Às vezes o pessoal pede e-book e tal, alguns sites que eu tenho parceria, que eu escrevo artigo, principalmente a nova escola de marketing, do Rafael Reza, eu escrevo muito pra ele. Ele sempre pede. Aí eu comecei a escrever, né? Como eu te falei antes da gente entrar no ar, eu ia de metrô pro escritório, então era 40 minutos pra ir, 40 pra voltar. Eu escrevi esse livro, 90% dele no celular. Legal. Então eu chegava lá no metrô e ficava lá escrevendo, jogando as coisas. Aí chegava no escritório de manhã, colocava as ideias no papel, né? 10 minutos, copiava lá, arquitetava. Quando eu fui ver, já tinha 80 páginas. Aí eu falei, putz, isso aqui não é um e-book, isso aqui já dá um livro. Aí entrei em contato com a DVS, falei, olha, eu lancei o livro com vocês de planejamento de marcas no ambiente digital, e agora eu estou fazendo como se fosse um spin-off, ou seja, eu tô dentro dessa metodologia, eu criei uma outra metodologia. Que é o Brand Canvas. Que é o Brand Canvas. Legal. E faz todo sentido estar com vocês. Então. E aí eles falaram, não, faz todo sentido estar com a gente. Aí a gente fez, eu acabei o livro e agora a gente está lançando aí. Legal. Antes de começar a falar do Canvas, o que é brand? O que é brand? Gestão de marca. Tudo que a gente faz hoje, tudo que as empresas fazem hoje, ele constrói marca. Então, de você, né, por exemplo, eu cheguei aqui, vocês me receberam super bem. Isso é branding. Vocês estão recebendo o atendimento. É o relacionamento. É todo ponto de contato. A impressão. Tudo. Que o cliente tem. Exatamente. Então, assim, eu estava agora um pouquinho antes de vir para cá, estava numa reunião, a gente foi tomar um café, a menina do atendimento do café foi um amor de pessoa. Foi lá, brincou, conversou. Isso é branding, que é um ponto de contato. É só um café. Um café pequenininho na frente de uma faculdade. Tudo que a gente faz. Às vezes eu vejo muito assim, gente, principalmente quando eu dou aula, palestra, a pessoa fala assim, mas brand é coisa para grandes empresas. Não, não é para grande empresa. O fato, assim, eu fui agora numa reunião, tinha 6 cafés. A menina que eu fui fazer a reunião vai sempre naquele. Por quê? Se tem 5 concorrentes do lado. Porque o atendimento ali é sensacional. A menina veio, brincou, né, fez piada lá com a gente. O brand é um fator de desempate. Quando exato. Tem, como você falou, muitas marcas do lado exato. Que tem melhor brand leva. Eu tenho uma teoria que eu falo o seguinte. Produto é commodity. Marca não. Eu fiz um trabalho para a Samsung há 3 anos atrás, e que a Samsung tem relatórios de MIT, ITA, USP, só doutor em tecnologia, que mostram que o aparelho da Samsung em hardware é melhor que o da Apple. Uhum. Agora, se eu chegar aqui, na Paulista, aqui, e falar assim, você tem 20 mil reais, qual o celular? Você vai comprar todo mundo que é o Apple. É verdade. Não que o Apple seja ruim, lógico que o Apple é bom pra caramba, mas o Samsung é melhor. Agora, quem tem o poder de marca? Quem tem o Steve Jobs? Sim. Né? Então, isso é um poder de diferenciação. Porque você vai ver, eu gosto muito, amo carro. Eu sou apaixonado por Mercedes, meu pai é apaixonado por BMW. Infelizmente, a gente não tem, nenhum dos dois tem. Legal. O que faz essa diferença? Porque se você for pensar no atributo racional, mas a Mercedes é luxo. E a BMW? Mas é velocidade. E a outra? Todos os atributos que você for pensar são iguais. Agora, uma marca é mais importante do que a outra para as pessoas. Para mim, Mercedes, para o meu pai, BMW. Então, o branding é você conseguir fazer toda essa gestão de marca para que você consiga se diferenciar do seu concorrente. Por isso que é muito importante, né? E recentemente a gente perdeu o pai do posicionamento de marca, que é o All Rise, né? Morreu agora dia 7, quando ele criou essa metodologia de posicionamento, que é como é que você consegue encontrar no cérebro do seu consumidor um espacinho para você se colocar lá. Uhum. Isso é branding. O posicionamento, para mim, eu adoro fazer. Quando eu pinto esse projeto espaço disso, vai estar lá. Se você não ocupar, alguém vai ocupar. Top of mind. Exatamente. Eu adoro, assim, toda vez que eu falo, quando vem projeto de, precisamos posicionar nossa marca, reposicionar nossa marca, eu faço de tudo com o cliente para pegar o projeto, que eu adoro fazer isso. Para mim, a coisa mais gostosa dentro do brand, do planejamento, é posicionamento ou reposicionamento de marca. E esse trabalho com reposicionamento, o planejamento com o Canvas, né? Uhum. Então, como você falou, existe a opção de uma empresa que está nascendo, uma startup do zero, ela precisa criar uma marca ou reposicionar algo que já existe. Sim. Qual é a diferença? Qual é o mais complexo? Como é que funciona? Putz, depende muito do projeto. Por exemplo, eu tô agora... A gente está lá na consultoria com uma... Canvas serve para os dois. Serve para os dois. Serve para os dois. A gente... Né, vou dar 2 exemplos assim para ver como serve para os dois. A gente pegou uma marca tradicional de São Paulo, que a gente não pode abrir porque a campanha não está no ar. Pegamos uma marca, uma multinacional, que é super tradicional na classe AA, e reposicionamos ela. Uhum. Legal. Agora, a gente pegou uma ótica pequena, são 2 lojas,
que vai fazer um trabalho de expansão, eles estão fechando com um fundo de investimento que eles vão fazer um trabalho de expansão de franquia, só que eles querem mudar tudo. Então a gente vai mudar nome, mudar logo, mudar tudo. Inclusive eu tive, terça-feira à tarde, eu tive uma reunião com um designer pra gente pensar no logo. Como é que o cara tá criando o logo com o Brand Canvas? O que faz a empresa querer mudar tudo? O que faz? Eu fiz um estudo para ele e ele percebeu uma coisa que eu não percebi. Ele virou e falou assim, todas as óticas que você mandou, e foram quase 25, todas as óticas que você mandou, ou tem o ícone do óculos, ou é vermelho. Igual ele quer ser diferente. Ele quer ser diferente. Diferencial. E aí a gente chegou Mas então, tá afetando, de repente, o financeiro, isso? Porque ele tá estagnado, não consegue mais margem, isso? Ele tá indo bem, mas como ele vai fazer um novo posicionamento, ou seja, ele vai expandir pro Brasil inteiro, porque hoje ele fica numa cidade no sul, que não é nenhuma capital. Uma cidade bacana, mas na cidade do sul ele tem 2 lojas. Tem uma na Zona Norte e uma na Zona Sul, tá? E ele vai expandir. Então, esse é o momento dele mudar. E uma outra coisa que levantou para ele também, a gente fez um estudo muito legal de arquétipo, e ele viu que o arquétipo que a gente escolheu para ele tinha uma cor azul. E aí ele gostou dessa ideia. E hoje o azul, por pesquisa, é a cor preferida de todo mundo. Se você pegar no geral, o azul é o preferido. Lógico, eu prefiro o preto, né? Tem gente que vai preferir o amarelo, o vermelho e tal, mas se pegar num geral, se a gente entrevistar 100 pessoas, o maior percentual vai dar o azul como cor preferida. Então, e ele também. Ele falou, pô, eu usava o vermelho, mas a minha cor preferida é azul. Então, ele também tem esse lado pessoal, né? O dono da marca, a gente sabe que isso acontece, disso. Mas o que é legal? Onde é que quando a gente apresentou todo o planejamento pro designer, foi a mesma coisa. O designer falou assim, poxa, mas, cara, tá muito legal, tá muito completo, mas eu não tô entendendo e tal. Aí eu falei, pera que eu vou te mostrar um negócio. E mostrei o slide do Brand Canvas dessa ótica. Então, vou mostrar aqui o slide do Brand Canvas. Na hora. Como é que começa o Branding Canvas? Comece pelo porquê? O Simon Sinek? Eu acho que é o mais importante. Assim, a gente vê hoje, né? Tem muita matéria que fala sobre isso, que hoje o propósito ele tá na agenda dos grandes CEOs do mundo, né? O que é propósito? O que é, né? Qual a definição de propósito? Cara, propósito, assim, o que você veio fazer no mundo? Quando eu vou entrevistar um CEO, alguém na empresa assim, o C-Level, né, que a gente chama, eu falo assim, vamos descobrir o propósito, eu faço a seguinte pergunta. Se é você que fundou ou outra pessoa, eu falo assim, o que fez o fundador ou a fundadora dessa empresa um dia levantar da cama, escovar o dente, olhar para o espelho e falar assim, vou criar uma empresa? Tem algum exemplo de resposta que te deram? O que motiva as pessoas? Depende muito, assim, por exemplo, essa ótica... Normalmente, isso eu já vi nessa trabalho com startup, você sabe, normalmente como que funcionam as empresas, né? Eu tenho um problema que ninguém resolve, eu vou lá e vou montar uma empresa para resolver esse problema. Então, por exemplo... E aí o propósito é resolver aquele problema. É resolver aquele problema. Organizar as informações do mundo. O mais legal que eu trabalhei até hoje é o da Vitacom. O Vitacom é assim, o propósito dele é mudar o mundo pela mobilidade. Aí você fala assim, faz todo sentido quando você começa a ver um prédio, né, um prédio de apartamentos, que o apartamento é do tamanho dessa sala. A Vitacom vende apartamento de 12 metros quadrados, 18 metros quadrados. Por quê? Porque o propósito dela é fazer com que as pessoas não fiquem em casa. Elas só durmam. O propósito dela é fazer com que as pessoas saiam, se divirtam. Então, o prédio, um dos prédios da Vitacom, tem no rooftop, tem aula de yoga toda terça-feira. Todos os prédios da Vitacom têm uma área comum de lanchonete, de um barzinho, que é para as pessoas se conectarem. Se você mora no Vitacom do Ipiranga e eu moro no Vitacom da Bela Vista e vai ter um evento na Bela Vista, eu posso te chamar, você pode ir pro evento. Porque eles têm um clube. Uhum. Então eu posso ir para todos os Vitacoms que eu quiser. Assim, eu tenho um clube, eu tenho um aplicativo, chego na portaria, apresento um QR Code. Esse QR Code tem todos os meus dados do apartamento. Ele sabe que eu sou morador, eu entro. Legal. Então, é o propósito. Ele está colocando o propósito dele em jogo. Foi um primeiro apartamento, o primeiro prédio a fechar uma parceria com aquela Turbi. Então, você tem um carro alugado ali para você a qualquer momento. Ele tem áreas de bicicleta ali. Uhum. Então, ele tem tudo uma área bacana desenvolvida para você ter exatamente essa mobilidade. Então, você está vendo exatamente o propósito. Não é uma frase de a sala de reunião. E a parte mais difícil é descobrir o propósito? É cavar esse propósito. Depois toda a marca se conecta, conversa com o propósito. O Jaime Troiano, que é um baita cara de marketing, de brand, né? Para mim, o maior nome de brand no Brasil é o Troiano, junto com a Ana Couto. Ele fala o seguinte, que nós somos
Indiana Jones, a gente vai investigar o que está acontecendo. O propósito da empresa, ele já existe. Você só precisa cavar o propósito. Descobrir, né? Por isso que a gente fala assim, eu não vou criar o seu propósito, eu vou cavar o seu propósito. Porque ele já existe ali. Então você faz meia dúzia de perguntas, então assim, o que faz você, o que sua empresa vai mudar no mundo? O que fez o CEO ou o fundador ou a fundadora levantar da cama e fazer isso? O que você busca de melhorar o mundo? E aí, com essa soma, a gente fala, então tá, então seu propósito é esse. Sim. Né? Então a gente começa pelo propósito. Na verdade, para fazer o Brand Canvas, a gente tem que ter feito toda uma pesquisa, todo o brand da empresa, para você ter essas informações para preencher. E qual é o próximo passo depois do propósito? Olha, aqui não tem muito não tem ordem, regra. Mas vamos escolher uma aí. Não tem, mas a gente pode ir pela sequência. Né? O segundo é a palavra mágica, por exemplo. O que é a palavra mágica? A palavra mágica, a gente tem uma metodologia nos 5 Ps, chamado 11 Verdades da Marca. Então, eu pego 11 pontos, a marca, o objetivo, o propósito, a promessa, público, a mensagem, a experiência, enfim, são 11 passos. E aí eu crio uma linha onde eu defino em 1, 2 linhas no máximo que é aquilo. Então, em 1, 2 linhas eu defino qual é a marca, o que é a marca, qual que é o seu objetivo, qual é a sua mensagem, qual é a sua experiência, qual é o USP, né, que é o Unique Selling Proposition, quer dizer, qual é a forma única de se comprar. E eu crio frases. E aí eu pego dessas frases, eu seleciono uma palavra de cada frase. E, invariavelmente, uma palavra se repete. Ela tem que se repetir. E aí a palavra mágica é o quê? Resuma sua empresa em uma palavra. Que legal. Resuma a Montblanc em uma palavra, luxo. A BMW, a Mercedes em uma palavra, elegância. Entendi. Esta palavra mágica, eu coloco no novo posicionamento o slogan. Legal. Então, eu construo o slogan com essa palavra. Uhum. Né? Então, por exemplo, a Vitacom era mobilidade. Hoje, o slogan dela é Life is On. Por quê? O on é a mobilidade. Você está ligado, você está sempre ativo. Quando a gente apresentou isso para o dono, não estou mentindo, ele chorou. Ele levantou, a gente apresentou no cinema, ele levantou no meio do cinema e começou a chorar. Ele falou, eu nunca vi uma empresa entender tanto a gente como vocês entenderam. Mas tudo é metodologia, a gente pesquisou pra caramba. Legal, tá? Depois vem a cultura, né? Cultura. Então, a cultura. Então, é a cultura da empresa. Isso é algo que o C-Level nos passa. Né? Então, assim, o que você está trazendo para cá? Qual a cultura que você está trazendo? A gente fez um projeto agora para uma empresa chamada Keystack, que o CEO, eu conheço o CEO, é um cara que eu admiro demais, chama Daltro Salvador. O Daltro é uma pessoa que eu conheço desde 2009. Ele é espetacular. Quando você... E aí a gente entrevistou 60 pessoas da empresa, que a empresa tem 60 funcionários, a gente entrevistou todos. O que todo mundo falou? Aqui é muito acolhedor. Aqui é muito humano. Aqui é muito... As pessoas se ajudam, as pessoas estão sempre querendo conversar, estão sempre alegres. Fica 1 hora conversando com o Daltro e você vai ver exatamente por que a empresa é assim. Porque a cultura que ele traz para a empresa é essa. Então, mas e quando a empresa é maior e o fundador já morreu? Aí você tem as pessoas que estão substituindo, né? Que muda. Mas sempre é possível se chegar a uma cultura, uma descrição. Exatamente. Ou mantém, né? Por exemplo, a gente tem... Eu nem falo porque senão um monte de gente vai ligar para mim querendo que eu marque uma reunião. Mas eu tenho um primo que é um exemplo para mim. Ele é CEO de uma das maiores empresas do país. Gigantesca, assim, empresa de bilhões. A postura dele, como pessoa, como gestor, é totalmente diferente do antigo presidente. Que o antigo presidente saiu, foi para uma outra área e ele assumiu como CEO. Mas ele está dentro de uma cultura, não é só ele a cultura. Só ele. Então, por exemplo, a gente se encontrou no aniversário da minha mãe, né? Ele é filho da irmã mais velha da minha mãe. A gente se encontrou no aniversário da minha mãe e aí eu e minha irmã, a gente sempre dava risada dos posts dele do LinkedIn. Falava, cara, não é ele. Não é assim que ele fala. E aí a gente foi brincar com ele. Eu falei, pô, e aí, cara, não é você que escreve? Ele falou, não, sou eu. Sou eu mesmo que escrevo. Eu falei, cara, eu te conheço, não é você? Ele falou, não, sou eu. Ou seja, deu pra ver que ele teve que mudar a postura dele por causa da cultura da empresa, e não o contrário. Legal. E estamos falando aí de uma empresa de uns 30 mil funcionários. E quando é o oposto, uma startup está surgindo e os founders ali, eles vão invariavelmente influenciar na cultura dos próximos que forem entrando, né? Qual é a dica aí para esses founders, para eles... Eu acho que a cultura da empresa, ela é muito importante, né? Para você entender como você vai seguir no dia a dia.
Então, se você já entra numa empresa onde já tem uma cultura, lógico que você sempre pode aprimorar, mas você querer mudar toda a cultura é complicado. Eu já trabalhei em empresa assim, né? Eu venho muito de agência, mas eu já trabalhei em agência que chega um novo gestor e ele quer mudar tudo. E aí a equipe olha e fala assim, cara, esse cara não vai durar um mês. A cultura vai comer ele. Vai comer ele, porque ele quer mudar tudo. E aí o que acontece? Dá um mês, ou o cara sai ou ele é demitido, porque ele não vai conseguir mudar, porque já existe ali uma cultura. E tô falando de agência pequena, não tô falando... Eu trabalhei sim em agência grande, mas eu vi isso em agência pequena de 40, 50 funcionários. Tô falando de uma Young Rubicon que tem 500, né? Então, assim, eu vejo que a cultura já tá ali. Hoje, eu vejo muito o RH, eu fiz um trabalho ano passado com o RH, onde o RH, ele conta para você a cultura da empresa e pergunta, você se adapta? Entendi. É isso. Isso é legal, porque a pessoa tem a opção de falar, não quero isso. Não quero. Acabou com o problema no começo, né? Agora, a gente vê muita coisa também, muito discurso, né? Não vamos falar nome aqui, mas tem um publicitário que acabou de lançar um livro sobre qualidade de vida e é o publicitário mais tóxico do mercado. Então, também tem isso. Também tem esse discurso de prática aí, não é? Né? Eu estava fazendo um trabalho uma vez, aí o dono da agência, o dono da cliente pegou, me deu um livro e falou assim, cara, eu quero que você leia esse livro, porque eu quero ter um marketing igual desse cara. Pô, legal pra caramba. Li o livro, adorei. O cara tava lá, nossas redes sociais são inspiradoras, falando um discurso de rede social que eu amei. O que eu fiz? Celular na mão, entrei no Facebook pra ver a rede social do cara. Não tinha nada a ver com o que ele tava falando no livro. Entendi. Então, o cara escreveu um livro da marca dele, falando como trabalhava, só que na prática não era. Uhum. Então, também tem muito disso, né? Muito da cultura fala, e chegar ali no dia a dia não é. E isso, principalmente as gerações mais novas, né? Eu ainda sou finalzinho da geração X, né? Eu tô com 43. Mas você pega a geração Millennium e a geração Z... A geração Z chegou num lugar. A gente tá acostumado a entrar em agência, chefe gritar, varar a noite. A gente tá acostumado. A gente cresceu assim no mercado. Chegou lá, a geração Z. Chefe gritou, a gente não vai nem trabalhar e pede demissão pelo WhatsApp. E não tá nem aí. Se tá certo ou errado, sei, mas eles não aceitam o que a gente aceitava. Entendi. Eu tomei muita porrada, muito chefe fechar a sala e gritar, chefe me chamar pra tomar um café na padaria e gritar comigo na padaria. Isso aconteceu. Né? A gente sabe que a gente erra pra caramba. Cultura, né? Cultura. Vamos falar sobre diferenciais do produto, que é outro bloco importante aqui do Canvas. É importante e, assim, tem gente que a gente conversa que fala assim, eu não tenho diferencial de produto. Aí você fala, cara, então você vai morrer. Porque você tem que ter um diferencial. O diferencial de produto influencia no brand, na marca. Lógico. Ou dos produtos, né? Lógico. Assim, a gente sempre usa a Apple, porque tem uma frase que eu gosto muito, que está naquele livro A Cabeça do Steve Jobs. É um livro, acho que 2007, 2008. Que fala o seguinte, que o pessoal de Wall Street nunca achou o Steve Jobs um gênio do design. Sempre achou ele um gênio do marketing. Porque ele foi o cara que melhor entendeu na história a essência do marketing. Por isso que a Apple é sempre referência. Então, você tem diferencial de produto. Tudo bem, ele lançou, né? O Rafael Hess sempre fala assim, o grande lance do Steve Jobs não foi lançar o iPhone, foi colocar um computador na mão das pessoas. Mas o Nokia N95 já estava fazendo isso, ele estava evoluindo. Né? Até quem tinha celular em 2005, 2006, 2007, que não tinha um iPhone, o Nokia N95 era o iPhone da época. Ele já tinha acesso a celular, à internet, você já tirava foto, você já mandava foto, você já via vídeo, né? Já fazia uma série de coisas no celular. Até o que era o metaverso na época, o Second Life, você fazia naquele celular. Né? E tinha o BlackBerry também, que era o concorrente. Então, assim, o Steve Jobs começou a lançar diferenciais de produtos, mas que no final do dia era só um celular. Era só um aparelho para você fazer receber ligação. Então, toda empresa tem seu diferencial. Às vezes é uma história, às vezes é um produto bacana, é um tipo de promoção. Eu venho, até mês passado, eu trabalhei muito com o mercado de apostas online. Né? Eu fui diretor de marketing de uma casa de apostas e depois eu fui para uma agência atender uma casa de apostas. Aí, o mês passado, eles acabaram encerrando o contrato, a gente não atende mais eles. O mercado de apostas, no final do dia, o que é? Vai jogar São Paulo e Palmeiras, eu vou apostar no São Paulo R$50, esperando que o São Paulo ganhe para ganhar 100, 200, 300 reais. Né? A gente sabe que isso não vai acontecer, mas enfim, é isso que eu vou apostar. Mas que diferencial a gente tem? Uma casa que eu tava era o Pix.
Então, por um tempo, a gente trabalhou o Pix. Era a única casa que trabalhava com Pix. Hoje não é mais, hoje todas têm. Então, você tem que entrar com outros diferenciais de produto. Então, o que é um bom diferencial defensável que a concorrência não vai vir e derrubar? Ah, não existe. Não existe. Sabe por que não existe? Porque hoje a tecnologia está muito tudo igual. Então, você fala assim, o meu diferencial é atendimento. Por exemplo, essa ótica que eu atendo, a gente fez pesquisa com o consumidor e pesquisa com o time de venda deles. 100%. Diferencial da marca, atendimento. Legal, bacana. Aí, conseguimos uma pesquisa sobre o mercado óptico. E um recorte sobre o mercado óptico no Sul. 39% das óticas no Sul dizem que o atendimento é o grande diferencial deles. Então não é o diferencial. Então não é o diferencial. Entendi. Naquele momento a pessoa vai lá, é bem atendida e tudo mais. Mas e se não é? Porque quando ele falou isso, eu falei, legal. E tem alguma marca que não tem diferencial e se dá conta fazendo esse canvas aqui e vai atrás de construir um? Dá para construir diferenciais? Dá para construir. Até agora a gente não pegou nenhum. A gente, assim, né, a metodologia não tem um pouco mais de um ano, que a gente aplicou isso em julho do ano passado, quer dizer, um pouco mais de um ano. A gente fez 6 projetos até agora usando o Brand Canvas. Não pegamos nenhum, assim, que falou, você não tem um diferencial. Mas, praticamente todos, o diferencial é uma coisa que pode ser batida pela concorrência. Então, hoje eu não vejo, assim, algo que você fala, nossa, tem um grande diferencial. Não tem. Você pegar qualquer segmento, vamos pegar o segmento de carro de esportivo. Ferrari. Ferrari tem diferencial? Tem. A Lamborghini não tem? Também. Será que eles não são iguais? O que faz um comprar a Ferrari ou a Lamborghini? Né? Então, é isso. Quando minha mulher trabalha muito no mercado de luxo, né, ela dá palestra pra caramba e tal, e eu sempre estou ouvindo as aulas dela, as palestras, tudo que ela fala, e depois a gente discute bastante, tudo que ela fala assim, do mercado de luxo que tem que ter diferencial. Por que eu vou pagar 15 mil reais uma caneta da Montblanc? Tem que ter um diferencial? Legal, você vai lá, paga 15 mil reais numa caneta da Montblanc, bacana. Você sai do Shopping Iguatemi da Montblanc, vai na Cartier, que tem uma caneta de 14 mil reais, que é igual. Aliás, as marcas são do mesmo grupo, né? Sim. Elas concorrem de si, mas no final do dia o dinheiro vai para o mesmo bolso. Então, eu já não vejo, assim, grandes diferenciais que não são combatidos. Legal. Vamos falar aqui de... Assim como tem a palavra mágica, qual é a diferença de palavra-chave? Palavra-chave, por exemplo, esse Brand Canvas, ele tem a função de ajudar 3 áreas dentro de um processo criativo, que pode ser tanto do cliente como da agência, que é a criação, conteúdo, né, rede social, criação que eu digo designer, redator, parte de conteúdo de redes sociais e o pessoal de mídia. Entendi. Também. Porque o pessoal de mídia também tem que saber quais são os veículos. Não? Vendas não? Vendas. Acaba sempre pode. Mas... A gente nunca usou esse material para vendas, nunca teve essa necessidade, mas eu não vejo por que não usar, tá? Mas dentro do processo criativo, esses 3. Então, o pessoal de mídia ele tem que estar sempre olhando qual é o melhor canal para investir. Sim. E aí, quando você começa a ver assim, qual é o propósito, tal, a pessoa começa a pensar, poxa, eu acho que se a gente fizer o pessoal de mídia pensando, eu acho que se a gente fizer um vídeo no YouTube, ele vai dar mais resultado do que no Instagram, porque no vídeo eu consigo passar mais a mensagem e tal. Então, as 3 áreas trabalham juntos para isso. A palavra-chave, a gente seleciona 10 palavras que podem, obviamente, ser usadas para uma campanha de link patrocinado, por exemplo, mas são palavras que resumem a empresa, que ajudam a entender o que a empresa é. Entendi. Né? Então, assim, vamos pegar as 10 palavras da Mercedes. É luxo, é elegância, é esportividade. E dentro disso, você consegue ter pautas para criar peças. Criar peça de rede social, criar um banner. Então, assim, hoje vamos falar sobre o luxo da Mercedes. Poxa, isso para um pessoal de criação bom, falar de luxo da Mercedes, você coloca aqui uma dupla de criação boa, em 10 minutos tem aqui 10 posts. Entendi. Eles desenham. Não, então a gente pega o carro, faz isso, então a gente faz um vídeo assim. Então, isso ajuda bastante. Entendi. Tá? Entendi. E história? História está conectada, então, com o propósito também, né? Lógico. O propósito vem da história. É a história. É o storytelling. Storytelling. Toda empresa tem uma história. Eu lembro, uma vez eu estava dando uma aula e uma menina, ela era gerente de marketing de um hotel em Águas de Lindóia. Ela falou, Felipe, o que eu tenho de diferencial? Águas de Lindóia é uma cidade turística, é uma cidade que tem um hotel do lado do outro, a grande maioria dos hotéis são sensacionais, e a cidade em si não tem muita coisa para se fazer. Então as pessoas acabam ficando mais no hotel.
né? Porque aí hotel, veja, resort e tal. A gente começou a conversar, ela falou assim, tem um negócio legal lá no hotel que só a gente tem. Tem um casal que eles têm 4 filhos e cada filho mora num estado. Então, eles reservam do dia 20 de dezembro ao dia 2 de janeiro, eles reservam um hotel para os filhos virem com as mulheres e as crianças, porque é o único período do ano que eles conseguem se reunir todo mundo. Cara, olha a história que você tem. Mas Legal. ninguém tem isso. E eles escolheram o seu hotel, há 20 anos eles escolhem o meu hotel. Então, olha a história que tem. Isso Sim. é muito legal. E a história da marca, cada marca tem a sua história. Né? Como é que a BMW foi fundada, como é que a Montblanc foi fundada. Eu sou apaixonado por Montblanc, estudo bastante. Pô, a Montblanc, 2 caras saíram da Alemanha, foram para os Estados Unidos, viram lá uma caneta tinteira e falaram, pô, isso aqui é legal, bacana. Voltaram para a Alemanha e falaram, só que eu vou fazer a melhor caneta tinteira do mundo. Já tinha um propósito claro ali. Fazer a melhor caneta tinteira do mundo. E conseguiram. Entendi. Né? Legal. É a grande referência hoje. Então, toda marca tem essa história. E isso vende. E vende muito. Tá, legal. Bom, agora missão, visão e valores. Missão, visão, valores, eu brinco que eu falo assim, tem gente que olha isso e fala, isso aí é coisa de professor. Não, tá muito longe de ser coisa de professor. Até porque eu defendo que o propósito, ele tem os seus pilares... Propósito não é missão? Um dos pilares para criar o propósito é a missão. Ele tem pilares. Então, a missão, proposta de valor, os valores, que é diferente. Você tem a proposta de valor e o seu valor. Né? E não estamos falando de valor financeiro. Porque às vezes a gente faz a entrevista e a gente fala assim, qual é o valor da marca? Aí o cara fala, pô, o produto custa não sei... Não, o valor de marca é outra história. Então, a missão, visão e valores, eles são pilares para construir o propósito. E hoje, quando você pega essa geração mais nova, que não é a geração que está tão consumindo, porque não tem o poder aquisitivo ainda, porque são os jovens, eles não têm o poder aquisitivo dos pais. Mas quem decide são eles. Eles estão preocupados com isso. Eles querem saber o que a empresa faz pela comunidade, o que a empresa faz no requisito sustentabilidade. Não é à toa que a sigla ESG está tão em alta. Você pega todos os CEOs que eu sigo no LinkedIn, todos falam de ESG pelo menos uma vez por mês. Todos. E tá legal, a gente montou o Brand Canvas, tá? Da marca. Missão, visão, valores. Como, na prática, fazer com que a missão, a visão e os valores entrem na cultura e comecem a influenciar os comportamentos das pessoas. É preciso de liderança, né? Sim. Como é que isso acontece na prática? Cara, tem uma história super... difícil, né? É difícil. Tem uma história super engraçada que eu vi uma vez numa palestra, que o cara contou que ele fez o seguinte. Ele era o CEO de uma empresa, e aí tem lá o quadro, no corredor, tinha o quadro Missão, Visão, Valores. Ele trocou o quadro por 3 letras de música do Legião Urbana, e ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Ficou 2 meses. Nunca leu. Nunca leu. Então, ele falou que depois de 2 meses, ele chamou todo mundo na sala e falou assim, qual é a missão da empresa? Ah, não sei. E aí ele contou, ele falou, faz 2 meses que eu mudei. É só música do Legião Urbana, ninguém percebeu. Dele? Não é culpa dele. Não seria culpa dele? A minha pergunta é, será que não é culpa dele? Eu acho que é. Porque a missão, visão, valores, propósito, não é só um quadro bonito na parede. É uma coisa que você tem que aplicar. Comportamento. Eu decorei o propósito da Vitacom porque toda reunião que a gente fazia com o Alexandre, que é o CEO lá, o fundador, o Frankel, que é um cara espetacular. Toda reunião que a gente fazia, toda reunião ele falava no mínimo umas 3 vezes isso. O meu propósito é esse, meu propósito é esse. Aí a menina do marketing, que era super amiga dele, falou assim, nossa, não aguento mais o Alexandre falar isso. Só que, quando a gente mostrava uma campanha, ela olhava e falava assim, isso aqui não está alinhado com o propósito. Entendi. Então tem que vir, o propósito, missão, valores, ele tem que vir em drop-down. Aí o RH, eu fiz um trabalho ano passado para uma empresa de RH, e a gente viu como o RH, principalmente em startup, principalmente nessa área de tecnologia, do RH 4.0, da transformação digital, como é que o RH está se aproximando mais do marketing. Porque é preciso trabalhar mais o endomarketing, que antes, o que o RH fazia? Ah, mandava um e-mail, lá ninguém via. Não, você tem que ter ali a cultura, você tem que trazer a cultura. A reserva tem uma cultura de felicidade, de alegria. O que os caras fazem? Uma vez por mês, eles sorteiam uma pessoa e falam, qual é seu sonho? Ah, meu sonho é pular de paraquedas. Então, você vai pular de paraquedas que eu vou realizar seu sonho. Isso é cultura da empresa Vinho. Isso não é, somos uma empresa feliz, tal, e todo mundo chorando, ninguém quer trabalhar. Não. Eles têm uma linha fã, uma linha divertida. O que eles fizeram?
entraram numa loja, roubaram, assaltaram a loja, quebraram a loja, roubaram tudo. O que o cara fez com isso? Fez uma campanha. O cara falou assim, as pessoas estão tão loucas para ter a reserva que estão quebrando as nossas lojas para roubar tudo. Isso virou um comercial de TV. O vídeo da filmagem do assalto. Isso é cultura, você vendo a cultura do cara aqui dentro. Entendeu? O Nubank faz isso, o C6 faz isso. Por exemplo, eu palestrei em 2017 para o time do Itaú. Eu tinha uma aluna que trabalhava lá, ela me chamou para dar uma palestra. Foi super legal, foi dentro da sede do Spotify e tal. Quando eu acabei a palestra, fiz uma palestra sobre planejamento digital. Quando eu acabei a palestra, a gerente de marketing da digital do Itaú, ela falou a seguinte frase para mim. Ela falou, Felipe, eu não estou preocupado com o Bradesco, eu estou preocupado com o Nubank. Isso em 2017. Hoje, o Nubank tem mais correntista que o Bradesco, que o Itaú, que o Santander. Só vê, eles crescem quase 1 milhão de correntistas por mês. Por quê? Porque teve uma cultura, tem uma pegada legal, sabe falar com o público, é ágil, é rápido. Ah, mas eles não estão dando lucro como outro banco tá. Tudo bem. Beleza, aí estamos falando de negócio. Agora, em termos de marca, hoje, saiu agora, acho que um mês passado, o Mundo do Marketing, que é um portal que faz isso. É muito bom esse portal, aliás. Eles fizeram um estudo sobre as marcas mais desejadas. Nubank, Netflix. Mas o Itaú também tem uma marca forte, né, Bradesco? Tanto que eles gastam, enfim, muito menos em anúncios comerciais do que uma outra marca que está começando. Sim, sim. Não, eles têm credibilidade. O Itaú é a marca mais valiosa do Brasil. No setor de banco, uma das principais. Então, né? Construção de marca, se só para quando a marca fecha. Entendi. Todo dia, é o que eu falei no começo, assim, você vai numa agência do Itaú, o segurança que vai barrar você naquela porta, o jeito que ele te trata é brand. Que é ponto de contato. Cultura. Tá impregnada. Então tem que vir a cultura de cima para baixo, né? Por exemplo, o Sam Walton, antes de falecer, lá que saiu uma matéria dele, o Sam Walton, o cara é o dono do Walmart. O Walmart era o maior varejista do mundo. É ainda, acho que o maior varejista do mundo. Bilhões de faturamento. O Sam Walton tinha o mesmo carro, morava na mesma casa. Os executivos dele, quando tinha que viajar de país, não ia de primeira classe. Executiva. Não ficava em hotel 5 estrelas, ficava em Ibis. Tinha que alugar carro, não alugava Mercedes, alugava carro comum. Não tinha luxo, porque isso era a cultura dele. Sim. Se hoje é assim, é história porque ele morreu, mas isso era a cultura dele. Entendi. Legal. Então, assim, tem muito disso. Acho que o gestor ele tem que trazer para o dia a dia das pessoas essa cultura, essa missão. E não é empurrando, não é mandando e-mail, é fazendo. O exemplo vem de cima quando você faz. Então, assim, a gente vê, né, política no Brasil. Se o presidente, independente de quem seja, se o presidente roubou, se o presidente está roubando, por que eu não vou roubar? Sim. O exemplo tem que vir sempre de cima. Então, se o CEO é um cara... Eu já trabalhei numa empresa que o CEO era um cara espetacular, assim. Você podia ser o estagiário, como podia ser o diretor. Eu era diretor da empresa. Ele te tratava igual. Ele ia com você até a porta na hora de você ir embora. Ele era um cara espetacular. Então, você via o exemplo de cima. Então, se eu, diretor, destratasse alguma pessoa... Qual que é o exemplo também de cima? É outra história. Sim. Né? Eu lembro uma vez, assim, tava um calor pra caramba e tal, e eu gosto muito de Coca-Cola... E ele sabia disso. Cara, ele chegou assim na sala do marketing, tinha 10 pessoas do marketing. Ele entrou na sala assim e falou, tá todo mundo aí, pode entrar. Entrou uma mulher com 2 garrafas de Coca-Cola, copo, gelo, pão de queijo e tal. Falou, isso é pra vocês, sexta-feira, é pra vocês. Como você não vai trabalhar bem pra um cara desse? O que o cara gastou? Mudou 300 gramas de pão de queijo, né? E 2 Coca-Cola. Vai, R$20 o cara gastou. E todo mundo ali trabalhou pra caramba pro cara ganhar mais. Ótimo retorno sobre o investimento. Ótimo retorno sobre o investimento. E todo mundo adorava ele. Não, legal. Vamos lá, proposta de valor. A gente já não falou muito da proposta de valor até agora? Acho que sim. A proposta de valor é assim, o que você vem fazer? O que você quer fazer? Esse microfone, o que a empresa quer fazer? O que esse copo quer fazer? Assim, o que você vai entregar de diferente para as pessoas? O que você vai entregar efetivamente para as pessoas? Porque a proposta de valor é que as pessoas no final do dia vão comprar. A gente fala muito sobre hoje o marketing, a gente não está mais vendendo produto, a gente está vendendo sonhos, eu estou vendendo resolução de problema. A Coca-Cola não vai me vender um refrigerante, ela vai me vender que na sexta-feira, 12:30,
com 40 graus aqui na Paulista, uma solução que vai matar minha sede. Não é à toa que todos os bares que você passa da Paulista, onde que tá a geladeira da Coca-Cola? Na porta. Então, assim, você pode ter acabado de almoçar o que for. Aqui, eu trabalhei 2 anos aqui na Paulista. 12:30. Aquele calor. Você sai do escritório. Você vê aquela garrafa, aquela geladeira de Coca-Cola, com aquela garrafa molhada. Aposto que quem tá vendo agora a gente já tá com água na boca. E um desejo também de se dar um presente, né? Se auto-presentear. Deixa eu trabalhar duro. Sim, mereço aquela Coca-Cola. Mereço uma Coca-Cola, mereço a cervejinha no final do dia. Por mais que tenham impactos na saúde, Sim. a pessoa recebe aquilo como um presente, né? Eu vi uma vez açúcar borbulhando na boca. Sim, tem um estudioso de neuromarketing, o Martin Lindstrom, que ele fala muito sobre assim, a culpa que as pessoas têm, né? Então as pessoas elas consomem o produto e depois elas se justificam. Então elas consomem no emocional, que é o que você falou, sexta-feira, com esse calor, eu mereço uma Coca-Cola. Então ela vai no emocional e quando ela tá tomando a Coca-Cola, ela está mentalmente falando, mas putz, isso aqui vai engordar, vai fazer mal, mas amanhã eu vou na academia, mas eu fui na academia 4 dias. Então a pessoa o cérebro fica toda numa negociação para você justificar o que você fez, né? Então a proposta de valor é isso, assim, se eu tenho um produto que eu olho que eu sei que vai resolver meu problema, ok. E lógico, dentro de um preço acessível, né? Você não pode querer vender uma Bic a R$500 que ninguém vai comprar. E uma Montblanc de R$500 também ninguém vai comprar. O preço é parte da proposta de valor também? Sim. Porque você tem um posicionamento, né? Então, assim, por exemplo, né? Eu olho muito site, assim, a minha mulher a gente sempre fica olhando. Aí, outro dia ela entrou no Enjoei, ela tem uma lojinha lá no Enjoei, ela entrou e ela virou e falou assim, Fê, quanto custa uma caneta da Montblanc? E falou a marca lá. Eu falei, essa caneta aí no mínimo 6 pau. Falou, aqui no Enjoei tá vendendo por 800. A primeira coisa que eu pensei é falsificada. E é uma caneta que eu queria. Pô, R$800 e ainda em 10 de 80? Dá. Na primeira coisa, eu falei, não vou comprar, é falsificada. Porque não pode uma caneta da Montblanc custar R$800. Entendi. Entendeu? Depende do modelo, aquele modelo. Aí você pega a Mainstruck, que é a mais normal, que custa R$2.200. Aí você vê uma usada por 800 e fala assim, faz sentido, é usada, né? O preço não tá tão abaixo. Agora, você vem aqui nos stand center da vida aqui e vê uma Montblanc de R$150. Não é. Entendi. Zero. Não é original. Não, verdade. Né? Então tem essa da proposta de valor. Vamos falar de mensagem principal. O que você quer passar para o seu consumidor? Qual é a proposta de valor e a mensagem são muito parecidas. É que a proposta de valor ela não é tática. Assim, você não vai chegar para um cliente e falar assim, a minha proposta de valor é essa. A sua isso aqui mensagem ajuda muito o marketing, né? O pessoal do marketing que olha isso aqui... Putz, ajuda muito, porque assim, qual é a mensagem? Quer dizer, o que eu quero passar? Então, a mensagem está muito ligada com palavra-chave, com a palavra mágica, com o propósito. Legal. O que eu quero? Assim, o que a gente brinca, né? Você está de startup, você deve ouvir essa frase todo dia. Qual é o pitch do elevador? Então, assim, em 10 segundos, o que essa marca é? Passa a mensagem. Então, assim, facilmente eu pegar aqui e falar o que é o Netflix, qualquer um de nós aqui vai falar em 10 segundos o que é o Netflix. O que é uma Mercedes, o que é uma Montblanc, o que é a padaria da esquina. Eu moro no Brooklyn, do lado de uma padaria que é super famosa. Quando eu falo, eu moro em tal lugar. É perto daquela padaria. E gente que não é do bairro, tá? Que sai do bairro 10, 12, 15 quilômetros para ir nessa padaria. Porque a proposta de valor dos caras é muito boa. Por exemplo, os 2 donos estão lá todo santo dia. Um dos donos tem 93 anos. Você vai lá, domingo eu fui buscar minha mulher no aeroporto, eu tive que sair de casa às 5 da manhã. Aí eu passei na padaria e falei, vou comprar um pão de queijo, que eu sei que ela não comeu, e ela tava lá. 5 da manhã num domingo. E é o dono. Entendi. 93 anos. A mensagem que passa é dedicação, consistência, exatamente. Confiança. Você vai lá, o cara é quem for. Ele vai, ele brinca, chega criança, ele brinca, chega adulto, ele brinca. Aí ele é São Paulino, ele sabe que eu sou também, ele vai, o São Paulo perde, ele vem tirar sarro da minha cara, o São Paulo ganha, ele fala, tá vendo, a gente ganhou e tal. É assim, esse é o atendimento. Legal. Né? Isso é a mensagem que você quer passar. Porque não é só o produto, porque assim, o que ele vende? Ele vende pão. E atributos emocionais, racionais, e depois a gente tem DNA da marca.
Atributo racional e emocional é muito fácil explicar. Atributo emocional é aquilo que te pega pelo coração. O racional é o que te pega pelo cérebro / bolso. Entendi. Então é assim, eu quero comprar uma Mercedes. Legal. Qual é o atributo emocional que eu vou ter? É eu chegar domingo na minha família, chegar de Mercedes. Status. Para os meus tios, minhas tias olharam e falaram assim, o Felipe tá bem. Nossa, o cara tá arrasando. Aceitação social. Aceitação social. Status. E é engraçado, a gente fez um trabalho há um tempo atrás com classe mais baixa, né, classe CD, e aí você via muito mais Audi do que Uno na classe CD. Só que o Audi, né, 97, 98, aquele A3 que foi um sucesso, hoje ele custa 20, 25 mil reais, ele é mais barato do que um Uno. Então tem o status, só que é o status. Sim. Seu vizinho vai ver você de Audi e não tá preocupado. Então, eu sempre brinco assim, eu tenho um pendrive que eu ganhei do meu pai, que é uma chave da BMW. É um pendrive. E eu tô na aula e falo assim, tô falando de... Na aula, eu falo assim, por exemplo, se eu pegar e mostrar a chave do meu carro pra vocês, todo mundo, nossa, tá falando, então, isso não é meu carro, isso é só um pendrive. Então, esse é o atributo emocional. Quem compra um carro desse, não é um carro pra você ir do trabalho pra casa. Não é. É um carro pra você parar no farol, para as pessoas verem, para você ir numa reunião, para você sair de um almoço. Eu já vi cara em almoço de sair na frente de todo mundo para ser o primeiro a pegar o carro. Para quê? O pessoal vê o carro dele, porque os outros, enquanto seu carro não chega, você... Eu já vi gente fazendo isso. Então esse é o atributo emocional. Agora o atributo racional é quando você começa a estudar se vale a pena aquela compra. Eu vou pagar 250 mil reais num carro. Qual que vem primeiro? O emocional. Primeiro emocional. Porque é o que a propaganda depois vende. Vai pro racional. E geralmente, da parte do vendedor, quando a venda não fecha, é que chega no racional. Chega no racional. É isso? Porque o que a propaganda vende? A propaganda não vende o racional, ela vende o emocional. O que ela vai vender? Você não vai ver uma campanha da Mercedes. A Mercedes tem uns cases muito legais assim no Instagram, uns posts e tal. Você não vai ver um post da Mercedes falando que a Mercedes custa 33 mil dólares, sei lá, o valor que seja fora do país e tal. Aqui custa 200, a mais barata custa 240 mil, que é a CLA. Você não vai ver isso. Assim, Mercedes, a concessionária da Mercedes, tudo bem. A Mercedes você não vai ver. O que você vai ver na Mercedes? Um vídeo da cara da Mercedes passando assim numa estrada, no mar Mediterrâneo, aquela coisa maravilhosa. Vendendo, né? a visão, vendendo o desejo, o futuro. Sim. Hoje não dá mais fazer isso, e ainda bem, porque tiraram esse objeto da mulher, mas há um tempo atrás, o que ia ser a campanha? O cara, bonitão, com uma mulher maravilhosa do lado, dirigindo, tal, sou o pegador. Hoje parou isso. Até porque a Mercedes, por exemplo, no Brasil, quem dirige mais é mulher do que homem. Então, também você não ia falar com o público. Né? E ainda, eu gosto, assim, eu gosto quando... Tem algumas coisas do politicamente correto que eu acho chato, mas quando você começa a ver essas coisas de parar de usar o nordestino, né, estereotipar nordestino, estereotipar a mulher, que a mulher só serve a mulher gostosona, que o cara tem que ser bonitão pra pegar a mulher, eu acho que isso ridículo, graças a Deus, parou. Então, esses atributos você vai ver, e a propaganda vende isso. A propaganda é totalmente emocional, totalmente emotiva. O que é um urso polar vendendo um refrigerante? Se você parar... Você entendeu? Natal. Estamos falando de... Vamos pensar razão. Propaganda da Coca-Cola. É um urso polar vendendo refrigerante. Não tem nada a ver. Qual uma das melhores propagandas da história? É essa. Tanto é que as pessoas... Isso é uma pesquisa que a Coca-Cola tem. Eu li um livro chamado Nos Bastidores da Coca-Cola, que é um cara que escreveu, ele chama Neville. Eu não sei o que... Yesdel Neville. Ele entrou na Coca-Cola como motorista e depois de 40 anos ele saiu da Coca-Cola como CEO mundial da Coca-Cola. Hoje é um cara que ele mora nas Bahamas, ele é um conselheiro da Coca-Cola, ele vai uma vez por mês para os Estados Unidos, para uma reunião e ganha 25 milhões de dólares por ano. Só para uma vez por mês ele vai para uma reunião nos Estados Unidos. E ele escreveu um livro contando a história dele, né? Então ele fala muito sobre como que a Coca-Cola vai construindo a sua mensagem ao longo dos anos, totalmente voltada ao lado emocional. A Coca-Cola é o produto mais vendido no mundo, é o produto que tem a maior aceitação, é o produto de maior, socialização. Por quê? Hoje, se neste exato momento o João Paulo Lemann estiver tomando uma Coca-Cola, ele não vai porque ele é o dono da Ambev, mas como ele é o cara mais rico do mundo. Se ele estiver tomando uma Coca-Cola agora, eu e você vão tomar a mesma Coca-Cola, porque não tem uma Coca-Cola diferente pra ele. Sim. Tipo, se vai o whisky, eu e você vão sentar aqui e tomar um Red Label, ele vai tomar um Blue, outra história. Mas a Coca-Cola é a mesma. Então você tem esse atributo emocional. O que a Coca-Cola está vendendo? É a felicidade, é o prazer,
O domingo de manhã, o almoço de domingo. O almoço de domingo, todo mundo tem uma memória afetiva. Da avó fazendo aquele bolo, História, da né? tia. Da família, Lógico. lembrança. Lógico, a família da minha mãe de Guarulhos... Já tá no posicionamento, naquele slot lá do Sim, do Rice. fala pra mim assim, no almoço de domingo eu já penso... Na família do meu pai com meu avô e minha avó era muito forte, né? Meu avô, infelizmente, faleceu, minha avó tá no asilo. Mas a família da minha mãe, de Guarulhos, era exatamente aquela família, assim, de sentar, tipo, 30 pessoas na mesa... E aí vinha cada tia, minha mãe, cada tia vinha com um prato e bebida e comida, e você come pra caramba. E quando você tá até aqui que você não aguenta mais comer, minha tia tira tudo e vinha sobremesa, e primos brigando e falando de futebol e tudo mais. É isso que remete. Isso pra uma remete. marca é fantástico. Né? É isso que a Coca-Cola traz. Que o DNA a gente falou bastante também sobre. Sim. DNA é tudo isso. Diferencial. Então, diferencial. Legal. O DNA é o seguinte, cada um de nós aqui tem o seu próprio DNA. Então você tem uma forma de agir, uma forma de pensar... Personalidade. Uma forma, assim... É engraçado, eu estava até agora há pouco falando com a minha esposa, ela falando da diferença que tem ela e a irmã dela, né? De pensamentos, de uma série de coisas. Tudo certo, elas são super amigas, super juntas, mas elas têm pensamentos diferentes. E ela estava... Agora, um pouco antes de eu sair de casa, ela falou assim, poxa, é engraçado, porque a gente teve a mesma criação. Na mesma casa, na mesma família, com o mesmo pai, com a mesma mãe, com os mesmos, né, os mesmos tios, tudo lá. E, de repente, você vê duas pessoas que têm pensamentos muito diferentes. Porque cada uma tem o seu DNA. Né? Claro. Então, o DNA de marca é esse. Por isso que a gente sempre fala assim, às vezes a gente vai fazer algumas campanhas com o cliente fala assim, não, porque o meu concorrente fez isso, vamos fazer. O que funciona para Coca-Cola não funciona para Pepsi. Entendi. Então, não adianta você copiar. Você olha o seu concorrente... com uma visão estratégica no sentido de o que ele está fazendo de bom, o que ele está fazendo de ruim, o que as pessoas estão falando, o que eu não vou imitar. Mas, por exemplo, eu fiz uma consultoria para uma faculdade que os caras literalmente pegaram o site do maior concorrente, copiaram. Eles só mudaram a cor. Só mudaram a cor. A tipologia é a mesma, a estrutura é a mesma, tudo igual. É tudo igual. Só que um site é rosa, outro site é azul. E o azul copiou o rosa. Então, o azul, se você entrar hoje, você fala, cara, que ridículo. Porque o público é o mesmo, porque vocês são faculdades que têm a mesma pegada. O público que vai olhar essa faculdade vai olhar você. E aí, vai ficar aquela briga quem copiou quem. Só que quem tem um pouco mais de histórico sabe que foi você que copiou, porque sabe como o seu site era. Então, assim, não dá mais para copiar, porque cada um tem o seu DNA. Legal. Felipe, fala para quem que você escreveu esse livro. Cara, eu escrevi esse livro... Olha, assim, como eu falei, a gente tinha a metodologia de planejamento de marca, né? Que é um livro totalmente focado para profissionais de estratégia de marca, de gestão de marca, de planejamento de comunicação, que é muito importante, né? Eu sou um profissional de planejamento de comunicação há 22 anos que eu trabalho com isso, e eu falo que o planejamento de comunicação você tem que trabalhar com comportamento, branding e inovação. Essa é a tríade do planejamento. Então, o profissional de planejamento também tem que... E como eu escrevi o livro de planejamento, então fez todo sentido eu escrever para esse aqui. Esse aqui, ele é um livro muito mais voltado para a execução. Só de com a mão na massa. Mão na massa. Precisa da informação não no que one pager. Isso. Né? Não que o planejamento não vai colocar a mão na massa, que põe, porque assim, né? Eu sei. Sim. 22 anos eu faço isso. A gente põe muito a mão na massa. Mas não é uma mão na massa que a gente põe todo dia, como um criativo, como um mídia, como um pessoal de conteúdo de redes sociais, de conteúdo em geral. Esse pessoal é o pessoal que vai gostar de ler isso. Por quê? Porque ele vai conseguir entender como que você resume todo um planejamento em uma linha. Ah, mas Felipe, isso aí não tem que vir do planejamento? Pode ser, mas você também pode fazer. Você também pode pegar um dia, uma tarde, entendendo como funciona o Brand Canvas, pegar o planejamento que a agência te mandou, o cliente te mandou e construir o seu Brand Canvas. Porque o Brand Canvas também tem muito disso. Você como criativo, como social media, como mídia, você pode construir do jeito que você quer, porque cada um vai ter uma visão. A interpretação também é algo que cada um tem a sua. Né? A gente viu, todo mundo passou pela escola, né? O que a gente tinha na escola? Aula de interpretação de texto. A professora mandava um texto, você tinha que escrever um texto dentro do que você entendeu. Não adianta você colar do seu amigo. Não. Porque cada um tem uma interpretação. Sim. Então, quando um profissional de mídia lê um planejamento, ele lê de uma forma, o social media de outro, o criativo de outro, o designer de outro, o redator de outro, o web de outro.
Então, o pessoal que é muito mão na massa, assim, que todo dia está produzindo, que vai para o consumidor final, né? Campanhas e tudo mais, para mim, é o principal público desse livro. Legal. E o que mudou na tua vida quando você passou pelo processo aí lá no metrô, escrevendo no cara, foi uma experiência legal. Algum insight novo? O que mudou? Não, foi uma experiência legal porque é o seguinte, uma coisa que eu sempre defendo, eu acho que todo profissional tem que ler, muito. Então é assim, eu não começo a trabalhar antes de ler 12 newsletters por dia. Lógico que você não lê tudo, senão é o dia inteiro que você fica lendo. Mas eu pego lá as matérias mais importantes, leio, às vezes à noite também eu leio, às vezes não dá tempo de ler de manhã, eu leio à noite e tal. E todo dia eu leio um pouco de um livro. Tem 2 livros na minha cabeceira sempre. Então um dia eu leio um, leio outro. Tem um livro sempre na minha mochila. Então às vezes eu vou numa reunião, o cliente atrasa, eu tô lendo. E o que foi legal é de conseguir escrever esse livro, praticamente 90% dele no celular. Ou seja, tudo estava dentro da minha cabeça. Legal. O que mostrou que facilita muito você estudar. É bom você fazer isso. E isso é uma coisa que, não sei se direto ou indiretamente, influenciou a minha filha de 12 anos. Hoje, há 6 meses atrás, dava um livro para minha filha, não queria nem ler, mas nem assim, de longe. Hoje, vou na livraria com ela compra um livro, fala, Fernanda, você vai ler? Vou. Aí ela não mora comigo, né? Ela mora com a mãe. Passa 15 dias, ela vai em casa e fala, ela falou, então, eu tô na página tal, eu já li o livro assim, 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 assim. Ela começa a contar toda a história do livro. Ou ela leu na internet, ou ela realmente leu. E aí, outro dia eu falei com a mãe dela falou assim, não, ela tá lendo. Ela vai pro quartinho dela lá, ela fecha as coisas lá. Às vezes eu passo lá, abro a porta, ela tá lendo o livro. Então, assim, porque muito do que eu falei isso pra ela. Eu falei, eu escrevi, por quê? Porque eu leio bastante, tal. Porque isso eu também aprendi com meu pai. Meu pai sempre fala assim, você não tem o que ler? Lê bula de remédio, mas leia. Legal. E qual é a frase do livro que você colocaria em uma camiseta? Se pudesse tirar uma frase do livro, ou uma frase ou uma ideia? Nossa, uma ideia, assim, eu acho que é uma metodologia para organizar as informações para uma comunicação melhor. A gente vê hoje muita comunicação de marca que não fala o que a marca é. É post bonitinho, é meme, é coisa engraçadinha, é o influenciador que não tem a menor noção do que ele está fazendo com aquela marca, porque ele não sabe nem o que é aquela marca. Eu já participei de ação que o influenciador foi descobrir o que era a marca 5 minutos antes de fazer o vídeo. E o vídeo era ao vivo. Esse cara vai falar. Entendi. Eu não sabia, 10 minutos antes de começar o vídeo, eu não sabia qual era a marca que ele ia falar. Se der o branding canvas para ele Sim, bate o olho e consegue porque ter uma hoje noção. você organiza a informação, assim, Entendi. a gente tem que entender. A rede social, que é o grande, né, todo mundo quer a rede social, tá legal, bem bacana, não é a única coisa do digital, mas ela é importante. É inspiração. É isso. Ah, não vender, tá bom. Faz uma pergunta para si mesmo. Qual marca você segue para ver a propaganda daquela marca? É isso que eu falo para todo time de social media. Para ter inspiração é preciso matéria-prima. Né? Lógico. Eu falo você segue alguma marca? Não. Então, por que você acha que as pessoas que estão seguindo a Coca-Cola seguem para ver propaganda? Ninguém segue para ver propaganda. Segue para se inspirar, para ser bacana. Eu estava dando aula ontem na FIA e eu fiz um desafio para os alunos. Eu falei assim, faz o seguinte. O que motiva no Instagram? Inspiração. Faz o seguinte. Faz um post inspirador no seu Instagram. Pega esses vídeos, tipo, que tem lá, aqueles vídeos lá do Michael Jordan, que ele vai contando toda a história, você vai ver e fala, putz, esse cara não jogou nada, é o Jordan, né? Ah, perdeu 3.000 cestas, não sei o que, tá? Põe um vídeo desse, você vai ver a quantidade de pessoas curtindo, como vai ser o seu engajamento, e depois no seguinte, tira uma foto de qualquer livro e posta uma foto do livro, fala, isso aqui no livro. É fácil, velho. É isso que as pessoas querem, essa inspiração. Legal. Parabéns. Legal, Felipe, obrigado. deixa os seus contatos aí, explica como é que as pessoas podem comprar o livro. Tá bom. E deixa o contato aí se você tem um site ou conhecer melhor o teu trabalho. O livro tá na pré-venda, então se você entrar nos sites hoje, ele tá na pré-venda. Então você tem que preencher lá o cadastro. Hoje 14 de outubro, né? De 2022. 2022. Então, assim, acredito que a partir do dia 20, 21 de outubro vai estar em todas as livrarias. As principais estão. A Amazon, a Devest tem uma parceria muito grande com a Amazon. E não é puxando a sardinha, mas eu sempre indico a Amazon, que a Amazon sempre é mais barato. Então, na Amazon, eu sei que na Livraria da Vila já tem no site, que hoje uma amiga minha me mandou o link.
No Mercado Livre também a DVS ela tem uma loja lá, então ela já colocou no Mercado Livre, então essas são as lojas. Para me contactar, assim, eu acho que o mais fácil é o meu site, que é felipemorais.com. Moraes com I de igreja e não tem o BR, então é felipemorais.com. O Instagram, que é Felipe Moraes 2309. Acho que o Instagram é o que hoje todo mundo quer, né? Todo mundo quer seguir pelo Instagram, quer curtir pelo Instagram. Mas ali no meu site tem todos os meus livros, tem os meus artigos, eu escrevo no mínimo uma vez por semana, eu amo escrever, né? Então, no mínimo uma vez por semana eu estou escrevendo um artigo lá, então eu falo sobre metaverso, sobre transformação digital, planejamento, branding, canvas, branding em geral, comportamento, sempre voltado para o marketing digital, dentro do universo do marketing digital. Acho que é isso. Legal. Isso aí. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou e me conta aqui nos comentários qual é o próximo livro que você quer assistir aqui no Resumo Cast. Não esquece de curtir o canal do nosso YouTube e aciona as notificações também para receber os próximos episódios. Obrigado e eu te vejo no próximo episódio.